Fala, turminha, tudo bem? Professor André Eduardo dando continuidade ao assunto de ondulatória. Hoje nós vamos conversar sobre acústica, ou seja, vamos conversar sobre som, certo? Bom, como já é de praxe, nossos objetivos dessa aula. Compreender o que são as ondas sonoras, o que é o som, o que caracteriza o som, correto? Nós conseguimos identificar as propriedades do som. Além disso, entender a reflexão e suas aplicações. Reflexão, pessoal, é o fenômeno do eco. Aposto que vocês, em algum momento da vida de vocês já brincaram de eco, uma região que faz eco. Então, nós vamos entender como que ocorre esse fenômeno nessa aula. Perfeito? Então, dando início à nossa atividade, eu recomendo, quem quiser acompanhar com a apostila, página 48, ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, acústica é o estudo das ondas sonoras, o estudo do som. Vamos lembrar o que caracteriza uma onda? Uma onda, pessoal, é uma perturbação do sistema. Lembra lá? Então, no caso da onda sonora, que sistema que é perturbado? Nós estamos falando de uma perturbação no ar, na qual ocorre uma organização das moléculas, essas moléculas de ar elas começam a vibrar de forma ordenada, a gente pode dizer também, gerando regiões de compressão e de rarefação. Como que fica isso explicando um pouco fora dessas palavras difíceis, digamos assim? Pessoal, nossa voz. Quando você fala, quando o professor está falando nesse momento, vocês estão escutando. O que está acontecendo? A voz do professor, as cordas vocais do professor, geram uma vibração que ocasiona uma perturbação no ar. De tal maneira, pessoal, que as moléculas de ar elas começam a vibrar e elas se ordenam em regiões, quando a gente fala de regiões de compressão e de rarefação, a gente pode definir também de regiões de alta pressão ou de baixa pressão. Lá, o professor então está falando, as moléculas de ar estão vibrando, gerando uma região de maior concentração de moléculas, região de menor concentração de moléculas. Essa região de maior concentração de moléculas, compressão, comprime, certo? Região de menor concentração de moléculas, rarefação. Algum momento deve ter escutado já sobre ar rarefeito. Então, é pouca concentração de ar, certo? Então, zona de compressão, zona de rarefação, ocasionando então essa ordenação, gerando a onda sonora. Quando vocês que estão escutando, o que acontece? Nosso sistema auditivo, ele possui o tímpano, e o tímpano é uma membrana que capta essa vibração, de tal maneira que ele manda essa informação para o nosso cérebro, que ocorre o processamento, e você consegue compreender esses sons, certo? Então, basicamente, a onda sonora, ela é uma onda o quê? Mecânica ou eletromagnética? Mecânica. Por quê? Porque ela necessita de um meio para ser propagada, o ar, correto? Além disso, ela é uma onda longitudinal ou transversal? Longitudinal. Por quê? Porque a direção de propagação dessa onda, ela coincide, na realidade, com a direção de vibração dessa onda. Então, olha aqui como que se nós fôssemos plotar essa onda num gráfico, como que fica? Aqui, variação da pressão, a nossa onda sonora, a crista dessa onda sonora é a zona de compressão, o ápice da zona de compressão. O vale dessa onda sonora, ele é o ápice da rarefação ou da descompressão. Então, uma vez que está bem claro, que conseguimos conceituar bem bacana o que são as ondas sonoras, vamos começar a conversar um pouco sobre as propriedades dessas ondas, ou a propriedade do som. A primeira delas é altura ou frequência sonora. Um som alto ou um som baixo. Professor, mas isso é fácil. Som alto é aquele que você escuta mais em um lugar longe, e o baixo não. Então, vocês não podem confundir isso mais. Quando a gente fala de altura de um som, a altura ela é relacionada com a frequência desse som, certo? Bom, basicamente é o seguinte,
Um som baixo, ou seja, um som de menor frequência, ele vai ter um som grave. O contrabaixo, aqui quem vocês já conhece instrumentos musicais, toca algum instrumento, eu já vi, escutou um baixo. Quem gosta muito de rock também, o baixo. O que o baixo faz? Ele faz um som mais grave. Por quê? Porque a frequência desse som, ó, é uma frequência baixa. Olha como funciona aqui, ó. Olha esse gráfico aqui, que bonito que tá. Nós temos, ó, uma zona de rarefação, zona de compressão, zona de rarefação, zona de compressão. A frequência, ó, é uma frequência baixa, consequentemente gera um som grave, certo? Menor frequência, baixo, som baixo, menor frequência, logo som grave. Ao contrário, então, quando nós temos um som alto, ou seja, um som de maior frequência, nós temos um som agudo. Olha aqui no nosso gráfico aqui. Vamos pegar agora e imaginar aquele solo de guitarra. Aquele solo de guitarra que tem notas bem agudas. Olha lá, ó. Olha como que muda o padrão de frequência desse som, pessoal. Olha só. A frequência muda de tal maneira que nós temos mais regiões de compressão e rarefação. Maior frequência, ou seja, um som mais alto nesse conceito, logo um som agudo. Não pode confundir isso. E uma vez que a gente já entendeu agora então, o que é um som alto, o que é um som baixo, é interessante saber que nós, como seres humanos, nós temos uma frequência audível. Como assim, professor? Nós escutamos alguns sons, para eles nós conseguimos escutar esse som, ele precisa estar entre 20 Hz e 20 mil Hz. Nós não temos capacidade de escutar sons inferiores a 20 Hz ou superiores a 20 mil Hz. Mas nem todos os animais são assim. Existem alguns animais, como os elefantes, leões, alguns felinos, que eles conseguem se comunicar em sons abaixo de 20 Hz. Sons abaixo de 20 Hz nós também costumamos chamar de infrassom, pessoal. Os infrassons, por quê? Inferior à nossa frequência audível. E sons acima de 20 mil Hz também são difíceis. Nós, como seres humanos, nós não conseguimos escutar. Porém, existem alguns animais que escutam. Cães, por exemplo, são um exemplo de animais que escutam sons superiores a 20 mil Hz. Golfinhos, morcegos, até conversar sobre ecolocalização daqui a pouco, que são frequências de ultrassom. Opa, então infrassom abaixo de 20 Hz. Ultrassom, ou seja, ultra maior lá, ó, acima de 20 mil Hz. Certo? Então, altura e frequência tá bem bacana. Vamos conversar sobre intensidade sonora. Aqui, pessoal, quando a gente conversa sobre intensidade, a gente está falando de potência dele, correto? É a potência sonora emitida por uma fonte a uma determinada distância. Então vamos conversar aqui. Olha aqui, nós temos nessa imagem duas caixas de som. Uma caixa daquela bem pequena de computador e uma caixa bem grande ali já com um sistema de show, talvez. Qual que é a diferença? Concorda comigo que a distância influencia você escutar ou não um som? Quando a gente fala que um som é potente, o que nós estamos dizendo? Que você consegue escutar esse som, emitido pela fonte, a uma distância muito grande. Concorda comigo que o som da caixinha de som de computador, ela não tem a mesma potência de uma caixinha de som grande? Por quê? Porque se você coloca a caixinha de som num show, por exemplo, ou numa festa, será que todo mundo vai escutar tão bem o som como uma caixa grande? Não. Por quê? Porque o som da caixinha de som aqui, ó, a caixinha de computador, ele apresenta uma menor potência. Ou seja, a amplitude dessa onda sonora, ela é menor. Logo, ela também atinge uma menor distância. Logo, é um som fraco. Som potente, ele tem uma grande amplitude na sua onda. Logo, você consegue escutar esse som a distâncias muito maiores, certo? Pense no show lá. Se você vai num show de uma banda, eles utilizam caixas grandes. Para quê? Para que aquele som
todo mundo consiga escutar aquele som que a banda tá tocando, certo? Até a última pessoa que está lá na última fileira, ela consiga escutar com qualidade o som, a música que os músicos estão tocando. Perfeito? Então, intensidade sonora é a segunda propriedade do som que vocês devem lembrar. Intensidade sonora, potência desse som, certo? Por fim, a última propriedade que nós temos que conversar é o timbre. Vamos pensar, professor, aqui. Você imagina agora uma banda de rock, onde nós temos um baixista e um guitarrista, certo? O baixista, ele vai tocar uma nota, o guitarrista, ele vai tocar a mesma nota. Eles vão tocar essa mesma nota na mesma intensidade. Então, pessoal, é a mesma frequência, basicamente. Porém, eu aposto que você consegue diferenciar. Se ambos tocarem a mesma nota, na mesma intensidade, vocês vão conseguir diferenciar qual que é o som do baixo e qual que é o som da guitarra. Por quê? Porque existe o timbre, pessoal. O timbre é o formato da onda sonora produzido por essa fonte sonora. Então, cada instrumento musical ele possui um timbre, que é basicamente o formato da onda que aquele instrumento emite. Por isso você consegue diferenciar uma nota, por exemplo, de um violino, outra de um piano. Você sabe que é um piano que está sendo tocado, certo? No caso do exemplo do show de rock, quando o baixista ele vai tocar, você sabe que aquele som ele vem de um baixo, ou o som do guitarrista vem da guitarra. Por quê? O timbre que caracteriza essa propriedade de cada instrumento, certo? Então, timbre é o formato da onda sonora produzido pela fonte sonora ou pelo instrumento musical, certo? Então, vimos então as propriedades do som. Vamos lembrar lá quais são as propriedades? Timbre, intensidade sonora e frequência sonora ou altura, certo? Frequência ou altura, não confundir. Frequência ou altura, que vai caracterizar o som como grave ou um som agudo. A potência, ou a intensidade sonora, que vai ser a potência do som. E o timbre, que é o formato da onda sonora produzida. Super simples, super fácil. Bom, então, uma vez que nós já conversamos sobre o que é a onda sonora, quais são as propriedades das ondas sonoras, vamos conversar sobre reflexão do som. Basicamente, pessoal, o que é o eco? Como eu comentei no começo da aula, eu aposto que muitos de vocês já brincaram de eco em algum momento. Que é basicamente quando você emite um som e você escuta esse som após um momento. Basicamente é o seguinte, pessoal. O que é esse fenômeno de reflexão? Quando você emite uma onda sonora e ela é refletida no anteparo. Olha aqui, ó, um exemplo do nosso desenho aqui. O menino aqui, ele fala alguma coisa, ele dá um grito. Essa onda ela bate no anteparo, ela bate no sistema e retorna para você, reflete para você. Ou seja, o eco, ele é esse fenômeno de reflexão. Basicamente é você refletir as ondas sonoras quando você emite alguma onda. Essa onda é refletida por anteparos. Muito importante vocês deixarem anotado que anteparo fixo ele não altera a velocidade, frequência ou comprimento de onda. Isso aqui é muito importante, pessoal. O anteparo, quando ele está fixo, ele não altera essas propriedades da onda. Propriedades de onda, certo? É muito importante vocês deixarem anotado isso. E, basicamente, para explicar então esse fenômeno de reflexão no eco, tem aqui, ó. Para que ocorra eco, falando de eco agora, certo? Você necessita ali, ó, de uma distância mínima ali, ó, de 17 metros, no mínimo 17 metros. Por quê? O professor vai mostrar para vocês aqui a base de cálculo. A gente sabe, pessoal, que a velocidade do som no ar, ó, é de 340 metros por segundo.
O ser humano, ele é um animal que ele não... A audição dele, o intervalo auditivo dele, ele tem que ser inferior, um tempo inferior a 0,1 segundos, por nossa característica, por característica no nosso aparelho auditivo. Então, basicamente é o seguinte, você sabe ó, que 340 metros por segundo é a velocidade do som no ar, correto? O ser humano, ele escuta um intervalo de 0,1 segundos. Então, como que você chega nesse valor aqui? Ó? Vamos imaginar o seguinte. Lembra da fórmula lá? Uma das fórmulas de velocidade? Velocidade é igual a ΔS, que é basicamente a distância, né, o deslocamento, por ΔT. 340 metros por segundo é igual a o ΔS divididos por 0,1 segundo. Tá dividindo, passa multiplicando. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais fácil. Logo, olha lá, ΔS é igual a 340 vezes 0,1. ΔS é igual a 34 metros. Você sabe, pessoal, que 34 metros é a distância que vai percorrer, você vai conseguir escutar esse som. Porém, para que o eco ocorra, lembra que ele tem que refletir no anteparo. Logo, 34 metros divididos por 2 vai dar 17. Deixa eu até apagar aqui. 34 metros divididos por 2 vai dar 17 metros. Então, por isso que o eco necessita uma distância superior a 17 metros. Por quê? Porque quando você emite esse som, você emitiu o som, ele precisa percorrer 34 metros para que você consiga o escutar, correto? Então, você emitiu esse som, ele vai bater no anteparo e vai voltar para você. Se for uma distância inferior a 17 metros, pessoal, desculpa, uma distância superior acaba, inferior, desculpa, uma distância inferior a 17 metros, o som ele bate, ele vai refletir e não dá tempo de gerar o eco, certo? O seu sistema auditivo não vai permitir você escutar esse eco. Então, por isso que é necessário nós termos uma distância superior ou igual a 17 metros, porque se for uma distância menor, pelo cálculo aqui, vamos pensar aqui, ó, uma distância menor a 34 metros, o seu sistema auditivo não vai reconhecer. Então, por isso que é dessa maneira que o eco funciona. Por isso, quando o eco ele ocorre normalmente quando você está em regiões muito amplas, montanhosas, amplas, que você dá o grito ou você fala algo e você posteriormente escuta. Por quê? Porque ele respeita essa distância superior a 17 metros. Dá tempo de você falar, a onda vai, reflete e volta. Deu esse intervalo, que passa esse intervalo de 0,1 segundos, logo você consegue escutar. Muito importante entender, pessoal, que reflexão, a gente está falando de eco aqui. Porém, alguns animais, eles dependem, a sobrevivência deles, o meio biológico adaptou eles totalmente a viver a respeito disso. Os morcegos, eles são animais que utilizam esse eco para se localizar no ambiente. A visão deles não é uma boa visão, eles não têm uma boa visão, morcegos de maneira geral. Eles se localizam no meio ambiente através de algo que a gente chama de ecolocalização, pessoal. O morcego emite ultrassom, ondas de ultrassom. Essas ondas batem, refletem no ambiente e retornam para o morcego. O morcego tem um sistema que ele consegue captar essa diferença, essa diferença do retorno dessas ondas sonoras. Então ele consegue localizar onde tem um obstáculo, onde está a presa dele, certo? Então os morcegos são um exemplo. Outro exemplo de tecnologia, a gente vai conversar aqui a respeito de um exercício, que basicamente as ondas, o sonar. O que é um sonar de um submarino ou o sonar de um navio
de guerra, um navio pesqueiro. Ele ele emite onda sonora, certo? A onda sonora vai, se ela encontra algum obstáculo, ela reflete, volta pro navio, o submarino, e dado esse tempo de retorno, você consegue calcular a distância do obstáculo ou do cardume, no caso. Então, tudo baseado nessa forma de deslocamento por tempo, certo? Então, para ficar bem claro isso, eu peguei o exercício 11 da página 55 para a gente discutir essa propriedade do sonar do navio de uma forma mais de resolução do exercício, certo? Então, ó, o exercício fala: o sonar é um dispositivo capaz de detectar ou localizar objetos submersos ou de identificar a topografia marinha. Seu funcionamento é baseado na reflexão de ondas sonoras e na medida do intervalo de tempo entre a emissão da onda e sua recepção. Um radar emite na água uma onda sonora que se movimenta com velocidade de 1.434 metros por segundo. A onda retorna ao radar após 0,2 segundos. Nesse caso, qual que é a distância entre o anteparo e o radar? Então vamos pensar aqui, ó. Imagina na casa aqui ele fala um navio ou um submarino. Vamos pensar aqui um sonar dispositivo. Ele não fala aqui. Vamos pensar que é um submarino, correto? Então você tem um submarino lá, ele está lá, o sonar nele emite essa onda que tem essa velocidade de propagação, e a onda, pessoal, ela retorna a cada 0,2 segundos. Ou seja, você emitiu a onda, ela foi e voltou em 0,2 segundos. Logo, se ela foi e voltou, a distância, a velocidade, o tempo que ela levou só para ir foi de quanto tempo? Metade, concorda comigo? Então, 0,2 segundos, pessoal, foi para a onda ir e voltar. A onda só... Então, qual que é o tempo que ela levou só para ir? É metade do que 0,02, certo? 0,2 dividido por 2, 0,1 segundo. Beleza? Uma vez que a gente já viu então o tempo, qual que é a distância, ele está perguntando, entre o submarino ali, ou o radar submarino do navio, e o anteparo? Bom, velocidade. Opa, deixa eu fazer aqui mais bonitinho. Velocidade é igual a ΔS por ΔT. Velocidade é 1434, certo? Igual a ΔS que a gente quer descobrir. E ΔT de 0,1 segundo. Está dividindo, passa multiplicando, logo ΔS é igual a 1434 vezes 0,1, logo 143,4 metros é a distância entre o anteparo e o radar, certo? Então tem que ficar atento a esses detalhes. E principalmente ao que o exercício está pedindo. Aqui ele está pedindo a distância entre o anteparo e o radar. Então você tem que levar em consideração o tempo, que sempre você vai dividir. O tempo que o radar leva para detectar, da emissão da onda até ele detectar, tem que lembrar que ele emitiu a onda e ele recebeu essa onda de volta. Ou seja, a onda foi e voltou. Então a distância até o objeto vai ser sempre a metade do tempo que o radar levou para detectar esse retorno. Beleza? Bom, ainda conversando sobre reflexão do som, uma tecnologia que é fundamental nos dias de hoje é a ecografia. E a ecografia, pessoal, ela funciona basicamente por esse sistema de emissão de onda sonora. Ecografia, ou o ultrassom, que por muito tempo foi conhecido como exame, que é basicamente um sistema que ele emite onda sonora ali com frequência de 2 MHz até 14 MHz. Essa frequência ela é emitida por um transdutor, certo? Transdutor.
transdutor, e essa onda ela reflete nos tecidos ali do bebê, do tecido da mãe, e retorna. Esse eco, ou seja, o retorno, a reflexão, ela é captada por um cristal que a gente chama de piezoelétrico. E esse piezoelétrico, ele capta esse sinal e passa para o computador, e daí o computador interpreta e gera a imagem, possibilitando ali, ó, ver o bebê. Atualmente é um exame fundamental para o acompanhamento pré-natal, porque você consegue tirar muita conclusão ali e ver se o bebê está tendo uma formação saudável. Beleza? E também uma tecnologia ali, ó, de utilizando a propriedade de reflexão do som. Por fim, nessa parte de reflexão, é interessante que vocês saibam a ideia de reverbação. Sabe aquela sensação quando você vai na igreja e parece um teatro e você sente que o som ele é um pouco mais intenso, certo? Por quê? Por causa do fenômeno de reverbação, que é essa sensação auditiva quando você emite um som em um ambiente fechado e sem mobília. Por quê, pessoal? Você emite o som está direto, aqui no caso aqui uma sala de aula, isso também, por isso que as salas de aula são projetadas para acontecer esse fenômeno. O locutor emite o som, os estudantes estão escutando esse som de forma direta. Porém, o som, ele também foi para as outras direções, ele reflete nas paredes, certo? Reflete nas paredes, chegando ao ouvinte pouquinha coisa depois. De tal maneira, então, que aparentemente a sensação que nós temos como ouvintes é um som mais intenso, certo? Isso então é o fenômeno de reverbação, que é basicamente as inúmeras reflexões que o som sofre, a onda sonora sofre, em um ambiente fechado e sem mobília. E por que sem mobília? Concorda comigo? Se tem cortina, se você tem um armário no meio, se você tem muitos objetos, essas ondas vão refletir e não vão ser obstáculos para chegar até o ouvinte. Por isso é importante ser um ambiente fechado e sem mobília. Salas de aula são projetadas para que o fenômeno de reverbação ocorra, teatros, igrejas, tudo para melhorar, cinema também, tudo para melhorar a experiência do ouvinte, para ele ter ocasionar ali uma maior atenção, prender de forma melhor a atenção do ouvinte e que o som, a voz do locutor seja mais clara, ok? E para encerrar a aula, não tem como falar de acústica sem falar de instrumentos musicais. Não tem. Basicamente, o que difere música de ruído é a regularidade na frequência e intensidade da onda sonora. Um ruído, ele não tem nenhuma regularidade. É tudo, a onda não tem um padrão. A frequência, a intensidade, é tudo de forma desorganizada. Enquanto que um som harmônico, uma nota musical, ela segue uma regularidade de frequência e intensidade. Essa é a principal diferença. Ruído não tem regularidade. Nota musical apresenta uma frequência e uma intensidade regular, certo? Além disso, nós temos 3 tipos basicamente de instrumentos musicais. Instrumentos de sopro, que basicamente são o som emitido, ele é ocasionado pela vibração de uma coluna de ar. Aí nós temos uma diversidade de instrumentos de sopro, saxofone, flauta, trompete, trombone, instrumentos de corda, na qual a perturbação é gerada pela vibração das cordas. Olha que legal esse riff. Esse riff aqui é bacana. Olha bem, conforme cada corda ela possui uma espessura, então ela vibra numa frequência específica, certo? E instrumentos de percussão, que basicamente pode ser a vibração ocasionada pelo próprio corpo, no caso de chocalhos ali, ou por membrana, seja em pandeiros,
Bateria é um instrumento que ocorre pela vibração da membrana ou do prato metálico. Então, esses são os 3 tipos de instrumentos musicais que nós vamos ter, certo? Bom, para casa. Atividades do 1 ao 10 da página 54 e 55 da apostila. Exercícios do 11 ao 15 da página 22 e 23 do livro de atividades. E eu vou deixar ali uns 4 exercícios, na lista de exercícios, para vocês resolverem e fixarem ainda mais esses conceitos, certo? Vale ressaltar que eu estarei postando nos fóruns anteriores as correções das atividades da apostila. Então fiquem atentos, deem uma olhada ali ou outra, uma hora ou outra, beleza? Grande abraço do professor André, pessoal, tudo melhor para vocês sempre. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Valeu!